Você já parou para pensar que aquelas histórias assustadoras que a gente ouve por aí, tipo as lendas urbanas, podem ter mais poder do que imaginamos? E se eu te dissesse que algumas dessas histórias, que parecem ser apenas fantasias, têm uma conexão muito mais profunda com o plano espiritual? Parece loucura, né? Mas vou te explicar o que acontece quando uma lenda vai sendo contada e espalhada por tantas pessoas, por tanto tempo, que ela ganha uma força própria, uma força que transcende o físico, como se essas histórias realmente se tornassem reais. Hoje a gente vai falar sobre como as lendas urbanas influenciam o plano espiritual e por que algumas histórias continuam a assombrar gerações, mesmo sem explicação. Você está pronto para desvendar esses mistérios? Então fica comigo até o final. E claro, já aproveita e se inscreve no canal, porque temos muitos outros mistérios para explorar juntos. Agora, bora começar. Quando a gente pensa em lenda urbana, provavelmente vem à mente aquelas histórias aterrorizantes que nos contam de criança. O homem do saco, a loira do banheiro, ou até mesmo o tal do chupa-cabra que diziam andar por aí sugando o sangue dos animais. Muitas dessas histórias começaram de algum evento real ou até de uma invenção coletiva, mas ao longo do tempo elas vão ganhando uma proporção tão grande que parecem tomar vida própria. E o mais curioso, algumas dessas histórias não são apenas assustadoras. Elas têm o poder de afetar a energia ao nosso redor, influenciando o plano espiritual. Parece surreal, mas eu vou te mostrar como isso acontece. Quem nunca ouviu falar da loira do banheiro? Essa história é uma das mais famosas por aqui. A famosa loira fantasmagórica que aparece em banheiros de escolas e universidades. Às vezes, ela pede para as pessoas saírem, outras vezes, conta que foi assassinada de maneira brutal. Seja qual for a versão, a história sempre transmite aquele medo, não é? Mas o que poucos sabem é que essa lenda carrega consigo algo mais do que o simples medo. Ela tem uma energia própria, criada pela crença das pessoas. Quanto mais a história é repetida, mais ela vai ganhando força e, ao longo do tempo, cria uma presença no mundo espiritual. Esse é o fenômeno das egrégoras, formas de energia geradas pelo pensamento coletivo. Parece estranho, mas vou te dar um exemplo. Imagine que, desde a sua infância, você sempre escutou falar sobre a loira do banheiro. A cada vez que você ouve essa história, você alimenta sem perceber uma energia que não estava lá antes. E isso pode se manifestar em uma sensação estranha quando você entra em um banheiro sozinho à noite. Agora me diz, você também já sentiu aquele friozinho na espinha quando se viu sozinho em um lugar onde disseram que algo estranho poderia acontecer? Pois é. Isso é um exemplo de como as lendas urbanas podem criar uma conexão direta com o plano espiritual. E o homem do saco, quem nunca ouviu essa história, né? Lembro até hoje de quando era criança. Minha avó me falava para eu não sair de casa à noite, senão o homem do saco viria me pegar. Uma lenda que gera aquele medo profundo de ser levado para algum lugar desconhecido. Mas o que pouca gente sabe é que essa história não é só uma forma de controle, mas uma maneira de manter o medo vivo e, com isso, atrair entidades espirituais que se alimentam dessa energia. O homem do saco, na verdade, representa mais do que uma figura fantasmagórica. Ele é um símbolo de uma energia negativa que as pessoas acabam criando sem nem perceber. Algumas correntes espirituais falam sobre como as histórias que geram medo podem criar um vórtice energético, uma espécie de campo magnético que acaba atraindo seres de baixa vibração. Ou seja, ao temer o homem do saco, você acaba alimentando a presença de espíritos ou entidades que se aproveitam dessa energia. Meu amigo, parece que essas histórias não são tão inocentes assim, não é mesmo? Você já parou para pensar sobre como essas lendas nos afetam psicologicamente?
Não é só o medo que sentimos quando ouvimos uma história dessas, mas o impacto em nossa mente subconsciente. Como essas lendas começam a criar imagens, sensações e até mesmo sentimentos que parecem não ser nossos. E isso é mais profundo do que parece. Em algumas filosofias espirituais, acredita-se que o pensamento coletivo de uma sociedade, quando muito forte, pode realmente criar uma realidade espiritual paralela. Imagine que, por anos, a história do homem do saco foi sendo repetida, gerando medo. E esse medo acabou criando uma energia tão densa que ela passou a se manifestar. Não só na mente das pessoas, mas também no plano espiritual. Isso acontece porque o que acreditamos e sentimos, em algum nível, afeta nossa realidade. Nosso medo, nossa curiosidade e até as coisas que fazemos sem pensar, como contar uma história assustadora, podem criar uma força energética que vai além do que entendemos. É como se as lendas fossem um reflexo da nossa própria mente coletiva, uma forma de energia que ganha vida através da nossa crença. Agora, deixa eu te contar uma história que gerou medo mundial: o chupa-cabra. Esse ser que teria começado no México e depois se espalhou pela América Latina. No começo, as pessoas falavam que ele se alimentava de sangue de cabras, mas logo começaram a surgir relatos de ataques a outros animais. E claro, a lenda cresceu e cresceu. Mas o que talvez você não saiba é que o chupa-cabra, assim como outras lendas, tem algo de espiritualmente intrigante. Quando uma história dessas se espalha, não é só a mente das pessoas que cria a figura do monstro, mas também uma energia negativa que acaba gerando manifestos espirituais, entidades que, de algum modo, fazem parte da história. Alguns estudiosos acreditam que quando as lendas ganham força, elas podem se tornar portais espirituais, lugares onde as entidades se alimentam da energia criada por nossos medos e ansiedades. O chupa-cabra, como tantas outras lendas, seria uma dessas manifestações. No fim, as lendas urbanas não são apenas histórias para assustar. Elas têm poder, uma força invisível que pode moldar a nossa realidade e até mesmo abrir portas para o plano espiritual. O que parece ser apenas um conto de terror pode ser, na verdade, uma forma de energia que ganha vida. A cada vez que repetimos essas histórias, mais alimentamos essas energias, mais as trazemos para a nossa realidade. E agora que você já sabe disso, o que pensa sobre as lendas que circulam por aí? Será que devemos continuar acreditando nelas? Ou será que estamos criando algo muito maior do que podemos imaginar? Se você ficou tão fascinado quanto eu com tudo o que falamos hoje, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais mistério esperando por você. E se você curtiu esse tema, um outro vídeo está aparecendo aqui na tela, que tenho certeza de que vai te prender até o último segundo. Não perca! Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Até lá!